casa também, porque eu me sinto tão bem aqui com vocês, me sinto em casa. Então, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a todos que saíram de casa nessa noite fria, né, para a gente estar aqui junto, estudando um pouco. E vocês sabem que o jeito que eu tenho de me comunicar é a gente trocando experiências. Então, vamos pensando, tem coisas que acontecem que a gente fica assim se questionando, né? Eu pensei, 1º de julho, hoje o que acontece? Começa o segundo semestre do ano, né? 1º de julho, quer dizer que tenho mais 6 meses para que termine o ano. E aí a gente começa a pensar, alguém aqui fez planos para 2024? Ô, gente, eu estamos tão desanimados que nem planeja mais. Ah, não, deixa aí, vai como der. Você não fez? Não fez? Alguém fez? Ó, fez, quem mais? Mais ou menos? Ah, vocês estão desanimados. Como é que nós vamos começar desse jeito, se ninguém faz planos? Aí vou perguntar para quem fez. Como que está o andamento desses planos? Tá bem? Tá caminhando? Por que eu estou falando isso? Porque normalmente vocês deviam fazer. Chega no começo do ano, a gente encara o começo do ano um novo ciclo, não é verdade? Tudo bem que é apenas uma mudança de data. Uma vez eu estava lá no Henrique de Castro e eu não me recordo o nome do expositor. O João vai lembrar, ele dava aula do curso mediúnico com a gente. No Henrique? Lá, não era o Fausto, era o outro. E desculpa, eu tô olhando, tem 2 Joãos aqui, 2 Joãos, né? Era um moreno. Bom, não vem ao caso. E eu tava esperando, né? Ai, gente, Natal, Ano Novo, adoro essa época. Ele falou, é só troca de data, não muda nada. Acabou dia 31, começa dia 1º, mudou o quê? Gente, ciclo, ânimo, coragem, né? Para alguma coisa. Mas cada um tem um jeito de enxergar. Por que nós estamos falando isso? Porque muita gente chega nesse começo de ano ou no final do ano, faz uma relação do que ele precisa para ele alcançar no próximo ano. Poxa, esse ano eu vou me dedicar mais aos estudos, esse ano eu vou me dedicar mais à família, esse ano ao trabalho, e assim a pessoa vai criando uns objetivos. Mas muitas vezes a gente coloca esses objetivos e começa o ano, janeiro estou feliz, fevereiro já esqueci, e vou até o final do ano, aí dezembro tá lá tudo de novo. Por que eu perguntei para ele se está em andamento? Porque alguns a gente já conclui, outros precisa de um tempo maior, e outros a gente até esquece que se comprometeu. Então, se está em andamento de quem fez, tá uma beleza. Fico feliz. E nós estamos em que fase da nossa encarnação? Nós reencarnamos, o tema não é reencarnação? Nós estamos aqui reencarnados. E será que nós fizemos planos ou também não fizemos? Ou também, não fiz não. Vamos chegar lá, vamos ver o que dá, vamos ver quem tá lá, né? De repente tudo tá bom, não tá bom, como é que vai ser? E aí? Fizemos planos? Nós estamos no 1º semestre ou no 2º semestre da nossa encarnação? Ai, gente, se vocês vissem daqui, a reação foi maravilhosa, tipo... Olha, quando... Eu só sei que tem menos tempo de vida do que já passou, né? Mas provavelmente nós estamos no 2º semestre. Não significa que nós estamos no último bimestre escolar, né? Na recuperação. Significa que nós ainda temos um tempo para realizar aquilo a que nos propomos. E aí a pergunta, será que a gente sabe o que a gente se propôs para fazer na reencarnação? Ninguém sabe. Esse é o nosso dia a dia. Ó. Vai, como se diz, reconhecendo algumas coisas que a gente precisa, não é verdade? Então, por que eu estou falando isso? Não é para deixar ninguém deprimido, não, né? É para a gente ter noção que nós temos tempo para realizar nossas coisas. E o nosso tema é a reencarnação como um processo
educativo. Então, nós estamos aqui para quê? Para nossa educação. Tem uma frase, eu gosto muito de citar, porque assim, é uma pessoa que eu admiro muito, que eu sigo, que eu faço cursos, que se chama Pedro Calabres. Todo mundo conhece? É o professor Pedro Calabres, ele é neurocientista, né? E ele fala muito sobre autoconhecimento também, e tem uma frase que eu e o Daniel ficamos até perplexos que ele citou. Ele, numa das exposições, ele citou essa frase, que é do Khalil Gibran, que era assim: Deus disse, ame o seu inimigo. Eu obedeci e amei a mim mesmo. E aí? Vamos começar por aí? Vamos começar? Porque nós começamos pensando, ame o seu inimigo, e eu comecei a amar a mim mesmo. Será que nós nos amamos? Porque assim, a gente sabe que nós temos que amar. Não foi o ensinamento que Jesus deixou? O ensinamento maior do amor? Ele não veio ensinar o respeito, o amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas como que eu vou amar o próximo se eu não sei me amar? Como que eu vou reclamar da minha encarnação se sou eu que não estou dando conta do que eu tenho que fazer? Se não sou eu que estou me aplicando para resolver os meus problemas? Então a gente começa a ver que na doutrina espírita tem o quê? A lei de progresso. Todos nós estamos inseridos nela. Então a reencarnação é uma forma que nós temos para progredir. Nós não conseguiríamos, numa única existência, alcançar a evolução. Quem conseguiria? Muito difícil, né? Então, assim, nós temos diversas encarnações, os espíritos nos esclarecem que as encarnações ou as reencarnações que nós temos são o quê? São processos educativos da alma. Então, é onde eu vou ter as oportunidades para evoluir. Muitas vezes a gente reclama, ai, mas nesse lugar que eu tô é um lugar muito ruim, não sei o quê. Mas a gente tem que ver que aonde a gente está inserido é aonde nós precisamos estar. Agora, o que nós precisamos fazer, nós temos que ter responsabilidade. Então, esse amar a mim mesmo é entender que eu preciso melhorar, que eu preciso fazer as coisas, que eu preciso aproveitar. Então, nós temos, né, no Livro dos Espíritos, as perguntas que falam sobre quando eu estou lá no mundo espiritual, na erraticidade, entre o período do desencarne e o reencarne, que eu estou me preparando para uma nova encarnação, eu vou ter direito a escolher essa encarnação? Essa prova que eu quero passar? Sim ou não? Depende do quê? Depende da nossa condição. A gente sabe que o livre-arbítrio e as escolhas vão sendo dadas à medida que nós vamos amadurecendo. Então, eu posso ter a condição de falar assim, olha, eu quero voltar e quero solucionar e quero continuar aprendendo. Porque na Terra, nós estamos na Terra, mas quando a gente reencarna, existem diversos mundos, nós vamos encarnar com as condições que nós precisamos para a nossa evolução. Não foi o que a gente falou até agora? Então, o que acontece? Muitas vezes eu peço o que eu quero. Mas quando eu escolho o quê? O gênero das provas, ou seja, que tipo de prova eu quero passar. Então, por exemplo, citem para mim um tipo de prova. Não precisa falar assim, eu preciso disso. Não, nós não vamos expor ninguém. Cite um tipo de prova que algum espírito pode querer passar. Paciência. Mas já estão aqui para desenvolver. Gente, há um tempo atrás eu estava reformando a minha casa e tinha um empreiteiro. Aí fomos colocar uma soleira, mas assim, a soleira da cozinha aqui e da lavanderia ali. Aí eu olhei e falei assim, gente, tá meio diferente. Aí o pedreiro falou assim para mim, se a senhora não gostou, a senhora troca. Eu vou embora, mas a senhora vai ficar olhando essa soleira pro resto da vida. Então eu aconselho a senhora a trocar. Aí eu olhei para o empreiteiro e falei assim para ele, Genival, temos que ir lá trocar. Ele falou assim, coitado do seu Daniel.
Nossa, eu não sei como que ele vive com a senhora. Eu falei, porque eu vim para ajudar. Quem vai desenvolver a paciência dele se não eu? Então, gente, tem que ver o lado bom da coisa. Até aquele que é o chato, ele está te auxiliando de alguma forma na evolução, no crescimento. Mas voltando para o nosso momento, paciência. De que forma que o espírito vai adquirir a paciência? Só pedindo? Aí tem um outro porém. Vocês já assistiram aquele filme, O Todo-Poderoso? O que ele fala sobre a paciência? Que quando você pede paciência, Deus provê os recursos para que você desenvolva a paciência. Ele não vai te dar a paciência. Então, o que acontece? Vai aparecer mais coisa para a gente resolver. Então, a gente tem que saber que as situações elas vão acontecer e nós podemos escolher a prova, mas nós não sabemos tudo que vai acontecer. Porque senão nós seríamos o quê? Robô, marionete, que assim só vai seguir o que já está escrito. Então a prova está ali, mas a forma como eu vou lidar com aquela situação sou eu. O Leandro Carnal ele costuma dizer que nós somos sócios majoritários da nossa existência, porque nem tudo depende da gente, mas o que depende cabe a gente. Então assim, como eu vou trabalhar aquela paciência? Como eu vou trabalhar uma dificuldade que eu tenho? Então, isso sou eu que vou ter que perceber o que eu no dia a dia sou. Se uma pessoa fala comigo e eu sou uma pessoa irritadiça, aí eu estou sempre respondendo mal, agressivo, não sei o quê, eu falo, opa, precisa trabalhar isso. Precisa melhorar isso, né? E essa educação que a gente vem no planeta, no momento da reencarnação, para que a gente experiencie, é o quê? É uma escola. A escola é o quê? Para a gente aprender. Hã? Ah, muito bom. Ó, muito bem. Então, o que acontece? O que a gente aprende na escola? Ai, gente, vocês estão muito parados. Vamos! Hã? Conteúdo intelectual. O que é? Hã? Tem um roteiro, um conteúdo intelectual. Então, como é que a gente vai comparar a escola com a nossa escola espiritual? Quando a gente entra na escola, o que a gente aprende? No meu tempo, já faz um tempinho, eu aprendi coordenação motora no primeiro dia de aula. Hoje, as crianças já chegam até lendo. Com 7 anos, já chega lendo, não é verdade? Já evoluiu. Mas o que acontece? A gente vai passando por processos. Primeiro você aprende a ler, depois você vai aprender a tabuada, a somar. E aí, à medida que você vai aprendendo, você vai o quê? Desenvolvendo, vai subindo, vai ficando mais conteúdo, não é verdade? E o que acontece? Quando a gente está na escola, a gente tem o quê? Uma avaliação. Essa avaliação serve para quê? Para saber se a gente aprendeu, mas o aluno acha que é isso? Muitos alunos não. Ele acha que é para tirar nota, né? Então ele fica preocupado com a nota que ele vai tirar. E eu falo isso por mim, porque eu demorei muito para despertar. Por mais que minha mãe falasse, eu sempre achava que eu tinha que tirar nota para passar. Gente, deu a média, tá bom, para que se esforçar mais? Aí quando você chega lá na frente que você precisa daquilo, você não tem o conteúdo, porque você estudou só para tirar nota. Você não estudou para aprender, não ficou. Então a avaliação ela serve para quê? Para ver se você, ao longo daquele período, assimilou o conteúdo que foi passado para você. Se você assimilou, você vai para outro estágio. A encarnação, a reencarnação é a mesma coisa. Tem um conteúdo que eu ainda não estou boa. O que eu vou fazer? Nada, gente. Você vai ficar testando para aprender, depois eu vou o quê? Uma prova para ver se... Vou
estudando, vou revendo, vou me trabalhando para que eu possa o quê? Chegar na avaliação e ver se realmente aquele conteúdo foi assimilado. Não é assim? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente passa o ano, por isso que eu comecei brincando do semestre, mas a gente passa o ano estudando, não conseguiu. Aí o que a gente tem no final do ano? Um período de quê? De recuperação, não é assim na escola? Ainda existe? Faz tempo que eu saí, né? Eu estou usando o que eu aprendi. Um período de recuperação. Aí, nesse período de recuperação, eu tenho que estudar a matéria do ano inteiro para ver se eu tenho o quê? Condições de seguir. Então, no nosso processo de reencarnação, nós temos o quê? Nós trazemos as nossas dificuldades de outras vidas, aquilo que a gente ainda não aprendeu, não assimilou, para que a gente possa continuar o quê? Trabalhando. Então, eu preciso me comprometer com aquilo para que eu me desenvolva. Se é a paciência, eu tenho que prestar atenção que a paciência é algo necessário para que eu desenvolva. E aí, quando surgir a avaliação, eu vou saber se eu adquiri ou não. Muitas vezes a gente até fala assim, eu perdi a paciência. Não perdemos, ainda não conquistamos, né? Nós achamos que estávamos já conseguindo, mas ainda não. Ainda precisamos trabalhar um pouquinho mais. Então, olha que interessante, nós escolhemos as nossas provas que nós vamos passar, mas nós não sabemos tudo o que vai acontecer no decorrer daquela prova. E vai depender muito do lugar, das pessoas que a gente convive e da forma como nós realizamos. Mas o que é nosso é só nosso, ninguém vai poder passar, nem fazer, nem realizar por nós. Vai depender única e exclusivamente de quem? De nós. E como que esse processo se realiza? Como que a educação pode acontecer? Que vão se apresentando em nossa vida, onde é exigido aquela qualidade que a gente quer. Muito bem. Mas nós também podemos aprender por ensinamentos, não podemos? Nós aqui na Casa Espírita estudamos a doutrina espírita, que é o quê? Para nós, para mim, é maravilhosa, porque ela me dá um norte que eu tenho que seguir, o que eu tenho que fazer. Há pouco eu estava conversando com o João Lourenço e a gente estava falando sobre o Evangelho. Então, olha quanto ensinamento de como deve ser a nossa conduta moral. Então, quer dizer, tem o norte, basta que a gente siga. É fácil? É fácil? Todo mundo concorda? Matemática é difícil? Não é difícil. Uns gostam, tem mais tendência, né? Tem mais habilidade. Então é questão de que exercício pleno, sempre, para tudo. Para você ter excelência, você tem que passar por várias etapas. Isso aqui é difícil, eu não consegui dirigir o carro. Mas peraí, o carro, aprender, funciona, para andar a mesma coisa. Né? Ninguém nasceu andando. Você cai, se levanta, você vai se esforçando até ter independência. Você não precisa mais pensar, tem que andar, não. Ninguém pensa para respirar, para andar. Né? Então, olha quanta coisa a gente vai conseguindo ao longo do tempo. Então, quantas pessoas têm facilidade, quando reencarnam, a desenvolver outras coisas. Puxa, nossa, esse cara ele foi que privilegiado. Como é que ele conseguiu isso? Foi Deus? Não. Já traz suas tendências, já traz sua bagagem. Né? A sua experiência é muito importante. Então, cada um de nós temos particularidades. Eu sou melhor que o outro? Não, mas o outro tem qualidades que eu não tenho. Então, através do ensinamento, através do exemplo, eu posso aprender muito. É só no livro? Só não. Ensinamento, no dia a dia. Eu fiz errado, faz de novo. Fiz errado, faz de novo. Até você ficar numa boa. Não, eu não fumo, mas ele fuma. Eu preciso fumar? Não preciso fumar. Não, eu quero fumar para saber como que é. Tudo bem, você pode experimentar, mas vai ter as suas sequelas, as suas consequências. Então, nós temos que pensar nesse lado. Nada é difícil. Eu nunca vou ser um espírito evoluído. Vai ser um espírito evoluído. Um espírito perfeito. Nós vamos ser um espírito perfeito. Mas nós achamos que é difícil. Por quê? Falta vontade. Nós não temos vontade, muitas vezes. A gente reclama, eu estou com preguiça, eu não vou fazer. Sabe que tem que fazer e não faz. Então, nós precisamos despertar esse aspecto. Não esperar acontecer alguma coisa. Não vai acontecer nada.
Então, nós, tem que partir de quem? De nós, e não dos outros. Ai, Deus vai querer que eu seja feliz. Sim, Ele quer, mas faça a sua parte. Ele vai, por simples mágico, fazer você feliz. Faça a sua parte. Que nós temos o potencial. Você quer isso? Nós temos o potencial, mas é desafiador. Então é difícil. Eu acredito que vivenciar é difícil. Exige o nosso esforço, a nossa vontade, a nossa persistência para a gente sair vitorioso. Mas que é fácil, não é, não. Então, o que eu ia falar é o seguinte, né? Para alguns, existe uma facilidade maior em determinadas áreas. Quando ele começou, não sei se vocês viram meu rosto, matemática é fácil, eu fiz assim. Aonde? Agora, não é impossível. Não é impossível. O que acontece é que quando a gente tem dificuldade numa matéria, a gente passa a não gostar. Aí eu detesto matemática. A gente não gosta. Por quê? Porque eu tenho dificuldade. Naquela que eu tenho facilidade, aí eu adoro. Então, esse despertar do espírito é perceber aonde está o seu grau de dificuldade para trabalhar mais, não desistir, né? Ele vai insistir naquilo. Ele tem potencial para desenvolver. É lógico que uma pessoa que tem um conhecimento maior na área de exatas vai deslanchar, porque ela tem aquela facilidade. O outro é na área de humanas, o outro é na área de biológicas. E cada um tem. Por isso que a encarnação é tão rica. Porque a gente vive em sociedade, a gente cresce, aprende um com o outro. O que eu quero que a gente tenha em mente aqui, que a gente estuda, é que assim, pode ser até difícil, mas é possível. É trabalhoso, mas é possível, né? Então, assim, muitas vezes nós não vamos conseguir agora, mas nós vamos começar a caminhar para chegar lá. Então, se eu chegar para uma pessoa e falar assim, olha, isso que você faz é muito difícil para mim. A pessoa pode falar assim, não, peraí, eu te ensino. Por quê? Porque ela já domina, ela tem a facilidade daquilo. Então, um vai auxiliando o outro, né? Então, nós, onde estamos inseridos, nós temos que prestar atenção para ver esse auxílio e até mesmo para prestar atenção naqueles que mostram os nossos defeitos. Aí você vai avaliar se aquilo realmente é um defeito seu ou não, mas com muita cautela. Por quê? Porque ou você pode falar assim, ah, não, fulano não gosta de mim, por isso que ele está falando assim comigo, né? Nem me conhece. Ou você avalia, peraí, o Daniel falou isso para mim, mas outro dia eu estava conversando com a Rosana também falou isso para mim, peraí. Então, eu estou tendo esse comportamento. É aí onde a gente vai se conhecendo e vai vendo o que precisa ser melhorado. Aquilo que a gente passou pela avaliação e já conquistou, vamos valorizar. Às vezes a gente fica tão focado só no que falta e não valoriza o que conquistou. Eu li uma frase que eu achei interessante. Felicidade é quando você permanece satisfeito, realizado com o que você tem. E a gente faz o quê? Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver tal coisa. Aí se adquire aquela tal coisa, você já está projetando outra. E você não aproveita aquilo, né? A pessoa leva tanto tempo conquistando alguém para casar, para se relacionar, aí consegue. Eu fiquei feliz de saber que o casal aqui fez 48 anos de casado. Gente, não é bonito? E ainda com um sorriso, né? Não foi assim, ah, fizemos 48 anos de casado, né? Estamos aí. Não, os dois felizes. Eu falei, gente, olha, ainda há esperança nos relacionamentos. Não é gostoso? Por quê? Porque isso foi o quê? Cultivado. Senão, o que acontece? Qualquer relacionamento, não precisa ser um relacionamento de casal, um relacionamento, mas relacionamento com os filhos, relacionamento entre irmãos, entre pais. Se a gente não cultivar isso, nós não vamos evoluir, nós não vamos levar esses laços para as próximas vidas, né? Então, se eu estou passando por algo agora, aproveita, desfruta, né? Você está com o seu filho, desfruta. Você não sabe quanto tempo você vai estar junto. Amanhã ou depois ele pode mudar para outro país,
ele pode, mesmo estando no mesmo lugar, ter um outro compromisso, uma outra coisa, você não vai ter sempre. O meu filho, recentemente, há menos de um mês, ele perdeu um amigo, né? Um amigo que ele trabalhava, e me deu dó, porque ele falou assim, mãe, quando eu saí, ele é professor de academia, ele falou, quando eu saía da aula de natação, ele entrava. E me doeu saber que a partir daquele dia ele não ia entrar mais, que nós não íamos estar juntos. Mas diante disso, o mais difícil foi quando ele foi no velório do rapaz e ele viu o irmão desesperado porque tinha brigado com o irmão. Então, quando a gente perceber que cada dia de vida nosso é um dia menos, não um dia mais, nós vamos deixar muita coisa para trás, gente. Nós vamos pegar esse processo de educação e vamos levar firme para frente. Por quê? Porque não é para eu falar assim, eu estou mais perto do desencarne. Não, peraí. Até o último respiro eu posso fazer alguma coisa. O que eu aprendi agora e que eu não posso usar, eu posso usar nas próximas. Outro dia minha filha me chamou a atenção disso, nós estávamos estudando sobre educação, eu falei, nossa filha, se eu tivesse esse conhecimento quando vocês eram pequenos, eu teria feito muita coisa de diferente. Ela falou, mãe, mas o espírito não perde, você nunca vai perder esse conhecimento. Olha, mesmo estando na doutrina, às vezes a gente acha que perdeu aquilo, não perdeu. Você aprendeu, você fez o melhor que você podia naquele momento, mas você vai aprendendo, você pode se tornar alguém melhor. Hoje, se eu não posso fazer isso pelos meus filhos, eu posso colaborar na educação dos meus netos. Não cabe a minha educação, mas também não cabe a minha deseducação das crianças. Não, deixa, fica quieto. Né? Olha, o que a vovó fizer, você não vai lá e não conta para o seu pai, para sua mãe. O que eu estou fazendo? Ensinando a criança a mentir, desrespeitando o pai, desrespeitando a educação e futuramente vou ter o quê? Uma criança mimada, que não sabe se virar e que quem contribuiu para tudo isso? Fui eu achando que era amor, né? Olha como que o negócio funciona. Vamos lá, gente. Rapidinho, que já está no finalzinho, até 9h10, né? Bom, continuando o que a gente está falando muito da reencarnação com o processo de educação, a gente tem que pensar o seguinte, devemos trabalhar os nossos conhecimentos através de como a gente estava falando, o Daniel até falou dos exemplos, que a gente aprende com exemplos dos outros. Existe, inclusive, uma pergunta no Livro dos Espíritos, que eu sempre cito ela, né? Que fala assim, se há problema da gente estudar um defeito alheio. E os Espíritos nos respondem, se for para o benefício próprio, sim. Se for para você falar da pessoa, logicamente que não. Mas se for para o seu aprendizado, sim, observa, aprende. Aquilo que ele fez não foi bom, por que eu preciso fazer para saber se vai ser bom para mim? Se o vício está matando, por que a Débora é tão diferente que nela não vai acontecer nada? Né? Então, a gente pode aproveitar isso. Outra coisa, pare de viver no improviso. Tenha clareza do ser humano que você quer se tornar. Nós temos essa clareza? A turma daqui silenciou. Tem uns que só faz assim. Que horas que isso vai acabar? Tá cansando. E aqui, o povo aqui, ninguém tem clareza? Certa clareza. Certa clareza. Por quê? Porque a gente traça caminhos que a gente quer conquistar, ou não? Quando vocês trabalham com a família, vocês traçam metas para que a família seja o quê? Oi? Unida. Para que eu possa fazer o melhor para as pessoas que estão comigo, para que meus filhos sejam pessoas de bem, não é verdade? Tudo bem, nós sabemos que cada espírito absorve de uma maneira, mas nós temos os nossos projetos e nós vamos fazer o nosso melhor. Quem absorveu, nós vamos ficar felizes. Quem não absorveu, recebeu. Ele é responsável por aquilo que ele vai fazer. E como que isso deve ser feito? Uma vez e parar? Todo momento. Para tudo na vida.
Se a gente não nos regar ou não regar os nossos relacionamentos, a nossa vida, o que vai acontecer? Vai murchar, vai secar, né? E aí nós não vamos ter o quê? Não vai florescer, nós não vamos colher fruto de nada, que nós não estamos fazendo. Mas vem uma outra coisa aqui. Tem um pianista chamado Arthur Moreira Lima. Vocês já ouviram falar dele? Eu não conheço, mas eu ouvi. Eu achei bem interessante. Diz que quando ele terminou um concerto, a pessoa foi até ele, uma senhora, e falou assim: nossa, você tocou divinamente. Eu daria a minha vida para tocar como você. E ele responde: eu dei a minha. Por quê? Porque ele fez o que a gente está falando agora. Trabalhou, se dedicou, continuou. E a gente quer o objetivo, mas sem trabalho. Aí eu quero terminar minha encarnação, chegar lá do outro lado e falar assim: ai, gente, que beleza, onde que eu estou? Evoluir? O que você fez? Gente, só consegue quem se determina a fazer. Não adianta. É a mesma coisa a gente falar assim: olha, a gente sempre usa esses exemplos mais fáceis. Ai, eu quero parar de comer doce. Aí tem uma frase para tudo na vida. O que você está fazendo te aproxima ou te afasta do teu objetivo? Olha o que você está fazendo. Aí eu quero parar de comer doce, mas está lá numa sorveteria. Como que vai parar, gente? Não vai. Vai ceder à tentação. Não vai? Não acontece? Ah, eu quero ser uma pessoa melhor, mas eu não estudo, eu não me dedico, né? Ah, eu quero ser um espírito evoluído. Você está trabalhando? Você está conquistando? Será que se hoje nós desencarnássemos, nós chegaremos no mundo espiritual fazendo a nossa própria avaliação, não precisa ninguém fazer? Nós falaríamos: poxa, eu fiz bastante coisa. Eu acredito que sim, mas eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter me dedicado um pouquinho mais. Se eu tivesse feito um pouco mais, eu conseguiria isso. Muitas vezes a gente vê uma figura que, assim, principalmente na internet, mostra muito, né? Que quando ele está perto, ele está cavando. Quando ele está perto do objetivo dele, da joia, do tesouro, ele desanima e sai. Faltava tão pouco. E assim somos nós. Então vamos nos dedicar, vamos pensar o que nós precisamos fazer na nossa encarnação. Aonde é que nós estamos? E a gente só consegue isso fazendo o quê? A nossa avaliação. Santo Agostinho fala, sempre cito ele, Santo Agostinho fala, o que a gente faz quando a gente vai dormir? Segundo Santo Agostinho no Livro dos Espíritos. Agora é prova, hein? Avaliação do conteúdo. Vamos ver quem estudou. Agora o povo animou desse lado, vamos lá. Absorver o conteúdo. Continua. Exatamente. O que ele fala? Avalie o seu dia. Foi deitar à noite? O que eu fiz hoje? Foi bom? Foi legal? Ixi, eu falei tão grosseiro. Eu fui uma pessoa tão impaciente. Eu podia ter feito melhor. Bom, amanhã eu vou. Peço desculpa para o Daniel, se eu não tratei o Daniel bem. Peço desculpa para a pessoa e vou estar atento. É assim que eu descubro quem eu sou. Avaliando o que eu fiz, avaliando as minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus comportamentos, para que a gente transforme tudo isso num hábito novo. E tem uma última pergunta para a gente encerrar aqui, que fala assim: como é que nós sabemos se nós estamos no caminho certo? A pergunta para a gente saber se a gente está no caminho certo. Então, na pergunta 918 do Livro dos Espíritos, fala assim: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Todo mundo entendeu? Ou eu li muito? Entenderam? Como que a gente sabe se a gente está dentro do caminho para a gente se elevar espiritualmente na hierarquia espírita? Como é que a gente sabe isso? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal
representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Quer dizer, quando a gente estiver dentro da bondade, da caridade, da benevolência, da paciência, nós estamos no caminho. Então, vamos ter essa noção de quem nós somos, vamos valorizar o que nós estamos conseguindo, vamos estimular essas virtudes em nós, esses novos hábitos, e trabalhar para conquistar mais. Então, assim, não é chegar hoje em casa e pular uma lista de virtudes que eu tenho que alcançar. Escolhe uma, trabalha naquela. Quando você fez a avaliação que você fala assim, não, já estou melhor, pega mais uma. E assim a gente vai aproveitando a nossa encarnação. Então, que a gente retorne para os nossos lares, bastante alegria, bastante estímulo, motivação, para que nós aproveitemos essa oportunidade de ouro que Deus nos coloca, que é a encarnação, que é preparada e acompanhada pelo mundo espiritual com todo amor e carinho, para que a gente possa conquistar tudo aquilo que nós precisamos. Então, deixo meu carinho para vocês, agradeço a participação e espero que isso sirva de um incentivo para a nossa caminhada evolutiva. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu quero. Vamos lá. Agora não sei como eu faço. Deixa eu focar. Olha, como que é interessante as nossas reflexões sobre esses assuntos que a doutrina nos permite, né? Especular, né? E conhecer melhor. Hoje mesmo eu estava vendo uma situação que a pessoa estava dando assim uma visão da consciência, da nossa consciência. Então, a nossa consciência ela tem 3 esferas. A primeira esfera é a esfera do nosso próprio conhecimento, que a gente vai se entendendo como ser humano. A segunda esfera é a esfera do social, do convívio com os outros. E a terceira esfera é a espiritual. Seria você dentro da evolução espiritual, da espiritualidade, onde você já engloba mesmo todo aquele processo vamos chamar de evolução, né? De crescimento. Né? Então, como uma maneira, eu estava pensando aqui agora, uma maneira eficaz mesmo de a gente avaliar a nossa atuação aqui nesse momento, nessa existência, é usar a segunda esfera, é a esfera do social e da convivência com os outros. Então, como avaliar? Como nós podemos avaliar? Olha que legal. É só, voltar para tudo que nós fizemos, para as pessoas que a gente teve contato, os lugares que a gente esteve, as situações que nós nos encontramos e avaliar se nós deixamos pior ou melhor, ou mais bagunçado, ou a gente resolveu, ou se houve alguma coisa boa naquele processo que a gente passou, que são as experiências que a gente passa. Então, uma boa maneira de avaliarmos seria essa, a gente parar e falar, peraí, eu trabalhei numa empresa, não sei o que lá, quando eu saí, deixei melhor aquilo lá, eu contribuí para alguma melhora naquele ambiente, as pessoas que eu encontrei, elas se tornaram um pouquinho diferentes, ou então ou deixei tudo pior, ou se eu piorei, aí eu vou ter que avaliar e consertar aonde é que eu errei. Eu não gosto de usar essa palavra erro, mas aonde é que eu me equivoquei, aonde é que as coisas que eu fiz que eu poderia consertar. Agora, se eu deixei melhor, aí isso vai ser um incentivo para mim poder seguir meu caminho. Nossa, maravilhoso, né? Legal, né? Muito bom. Não é legal essa visão? Muito bom. E um dos indícios que a gente tem, que ele citou, que eu até tinha anotado aqui, não cheguei a mencionar, é a consciência. A consciência te fala se você está certo ou está errado.
Não existe duas medidas. Você sabe que está errado. Uma criança sabe que fez a coisa errada. Ela se esconde, ela faz aquela carinha que dera nós, né? Então, essa parte da consciência é muito boa. É a gente saber. Eu até brinquei com o João, né? Quando eu cheguei. Eu falei assim, espero que quando eu sair, eu deixe um ambiente melhor do que quando eu cheguei. Porque é isso que ele falou, né? De você realmente foi bom? Você deixou coisas boas ou você precisa corrigir, né? E o Cortella, ele tem uma frase na empresa dele que fala assim, aqui só admitimos erros novos. E eu acho fantástico, não é para continuar no erro. Quer dizer, você errou, tudo bem, mas corrige e vai para o outro, né? Então aqui só se admite erros novos. Eu acho bacana. Por quê? Porque significa que a pessoa fez o quê? Ela corrigiu, ela melhorou. Nossa. Exatamente, né? A gente se torna imortal através das lembranças que a gente deixa e que os outros deixam para nós, né? Os bons momentos. Um assunto fascinante. E com a doutrina, a gente também reflete qual o nosso objetivo de estar aqui, quais os propósitos. Será que é ter um saldo bancário X, é ter tantas casas, tantos imóveis, ou são valores pessoais, íntimos, né, que a gente tem que alcançar, né? E que todo o material faz parte da nossa vida, mas como uma alavanca, uma ferramenta para essa. Nós somos muitos, muito obrigada. Eu que agradeço.